Bom dia, sou Matheus Santiago, participo do grupo composto por Aline Carneiro, Anne Caroline, Cíntia Lima, Érica Ferreira e Jamile Sena. Foi escolhido o artigo Nódulos Benignos da Mama, uma revisão dos diagnósticos diferenciais e conduta, publicado no ano de 2007, disponível no site Cielo, para a elaboração do seminário. Este artigo abrange várias comorbidades, porém foi decidido a abordagem será feita sobre a fibroadenoma mamária. A saúde da mulher é um tema com grande importância na prática clínica, envolvendo situações fisiológicas como a gestação, mas também patológicas. Uma das queixas mais comuns em consultórios médicos são os nódulos mamários, que podemos definir como qualquer tumoração presente na glândula mamária. Em cerca de 70% das situações que são evidenciadas, apresenta-se como uma doença benigna, sendo a fibroadenoma mais comum. Fibroadenoma é um nódulo palpável, de tamanho pequeno, fácil de ser identificado através de exames físicos e de ultrassonografia. Casos de malignidade são raros quando se trata de fibroadenoma. Estudos demonstram que cerca de 0,1 a 0,3% dos casos são malignos. Entretanto, é necessário monitoramento médico a cada 6 meses. Surgem de forma sucinta e tem relação entre o surgimento com a produção natural de hormônios femininos. Tem maior evidência em mulheres de idade entre 15, pós a menarca, e 35, próximo à menopausa. Porém, há casos atípicos. Alterações funcionais benignas das mamas. O termo define condições clínicas caracterizadas por dor ou nodularidades que aparecem no começo do menarca, ou seja, no período fértil da mulher, que vai da primeira menstruação da menarca até a última menstruação, a menopausa. O primeiro diagnóstico diferencial que deve ser feito em caso de nódulos palpáveis é justamente o pseudonódulo mamário, representado pelas alterações funcionais benignas da mama. Mulheres no menarca, na segunda fase do ciclo, frequentemente se queixam e, por vezes, apresentam de fato nódulos palpáveis. De fato, o estímulo cinético do estradiol e progesterona na unidade ducto-lobular terminal leva à proliferação do epitélio e do estroma, produzindo nodularidades e dor na fase pré-menstrual. No final da fase luta, com a redução dos níveis do estradiol e da progesterona, a regressão do epitélio lobular por apoptose e também do estroma interlobular, com melhora de sintomatologia no início do fluxo menstrual. Por isso, uma pergunta importante para o paciente é a data da última menstruação. E em caso de dúvidas clínicas, repetir o exame na primeira fase do ciclo. Esses nódulos geralmente se apresentam como limites indistintos, podem ser uni- ou bilaterais e são mais frequentemente nos quadrantes laterais. Muitas vezes dolorosos. O ginecologista deve estar especialmente atento às nodularidades isoladas que persistem após 2 ou 3 fluxos menstruais, caracterizando os nódulos dominantes, os quais fazem parte do diagnóstico diferencial de câncer de mama, além do fibroadenoma. Bom, eu vou falar um pouco sobre os cistos mamários. Os cistos mamários, eles apresentam-se como uma massa palpável, que podem ser descobertos durante o exame ginecológico através da ultrassom ou do apalpe. Após o diagnóstico, deve-se fazer outros exames e, como primeira escolha, utiliza-se a punção com agulha fina, que pode servir tanto para diagnóstico, tanto também para o tratamento. Os cistos, eles se apresentam em uma forma geralmente arredondada ou oval, podendo causar dor e se mover. Ele possui uma consistência amolecida, mas também ele pode se apresentar fibroelástico quando ocorre a tensão do líquido intersticial. Os cistos, eles podem aumentar ou diminuir e simplesmente desaparecer, independente das medidas terapêuticas. Eles são frequentes em mulheres com cerca de 35 a 50 anos de idade e acometem de 7 a 10% dessas mulheres.
Provavelmente, eles decorram por causa dos ciclos ovulatórios consecutivos que as mulheres modernas vêm tendo. E pode também ocasionar doenças proliferativas, formação de cistos e fibroses. Eu vou mostrar aqui uma imagem. Aqui é a imagem de como o cisto aparece na ultrassom mamária, é um cisto simples. E aqui é como o cisto é. Tá vendo? Aqui tem a mama, aqui eu tenho um cisto superficial e aqui eu tenho um cisto interno, que provavelmente possa precisar de intervenção cirúrgica para ser removido. Adenocarcinoma. O adenocarcinoma ele é um nódulo mamário. Ele é um tipo de nódulo mais frequente, atinge cerca de 30% das mulheres. Ele acomete mulheres de 20 a 30 anos e porque da questão hormonal. Ele é um nódulo palpável que é demonstrado em ultrassom. É a segunda neoplasia mais frequente de mama. É uma afecção mamária benigna, assintomática na maioria dos casos. Apresenta-se como um tumor múltiplo ou único, móvel, bem delimitado, não fixo ao tecido adjacente. Ele é lobulado, com crescimento lento. E na maioria das vezes ele tem ocorrência no quadrante lateral esquerdo. Geralmente ele é indolor, exceto durante a gravidez e a lactação, porque nesse período as mulheres têm uma produção maior de hormônio. A transformação maligna é muito baixa, pode ocorrer na faixa etária de 40 a 45 anos. A mamografia ela não é indicada, pois o fibroadenoma ele incide em mulheres muito jovens, em mulheres jovens no caso, né? Onde o fibroadenoma ele tem a mesma textura radiológica do tecido mamário normal. Nessa primeira imagem tem onde está localizado o fibroadenoma na mama feminina. Nessa outra é uma ultrassonografia que traz o diagnóstico do fibroadenoma. Aqui podemos observar uma mamografia que ela é indicada para mulheres acima de 30 anos, onde está evidenciando imagens ovoides e bem delimitada. Nessa outra, traz aspectos anatômicos patológicos, no qual observa o crescimento expansivo fibroepitelial. Nessa outra imagem, são cistos mamários, e aqui é o fibroadenoma, onde ele está localizado na mama. Aqui é outro método de diagnóstico, que é a punção aspirativa com agulha fina, que ela é orientada pela ultrassonografia, que traz achados de células epiteliais em dedo de luva, formando agrupamentos arborescentes e numerosos núcleos desnudos. Muitas células ductais, coesas em monocamadas e fragmentos de células estromais. O diagnóstico de imagem clínica e citológica tem de 99,6% de chance de certeza e menos que 1% de chance de falso negativo. A citologia isolada tem de 70% a 90%. A punção aspiral com agulha fina é indicada em faixas etárias elevadas e quando não tem a necessidade de cirurgias. Na mama feminina, encontra-se o mamilo, que tem ramificações de tubinhos, que são os ductos, até chegar nos lóbulos. Esses lóbulos é a região onde a mulher, quando está na fase de lactação, vai produzir o leite. E acredita-se que a partir daí, que o fibroadenoma seja originado, com a baixa dependência de hormônio e que será aumentada na lactação e regredindo na pós-menopausa e não sofrendo transformação maligna. O diagnóstico diferencial é feito com os pseudonódulos das alterações funcionais benignas, com o cisto mamário e com o carcinoma circuncristo. O cisto mamário, em geral, apresenta início súbito e dor em mulheres com idades mais elevadas. O termo carcinoma circuncristo é clínico e diz respeito a algum tipo histológico especial, que apresenta comportamento biológico pouco infiltrado,
simulando no exame clínico e de imagem, e o fibroadenoma. Além disso, a faixa etária é maior e a punção aspiral com agulha fina ou grossa fecha o diagnóstico. A indicação cirúrgica é baseada na idade de paciente e na dimensão do nódulo. Se esse nódulo estiver a mais que 2 centímetros, aí sim será necessário a cirurgia, com o objetivo maior e principal, que é evitar a deformidade futura, pois o crescimento do fibroadenoma seja lento, porém ele é progressivo. Falando um pouco sobre os tumores citados pelas colegas, além da fibroadenoma, existem também outros tumores, como a filoide, que apresenta-se como um tumor lobulado, indolor, muito raro, né, que corresponde a 2% dos tumores fibroepiteliais da mama. Ele é muito comum aparecer depois dos 40 anos. Ele é benigno em 80% dos casos, mas existe uma alta tendência recidiva local que pode sofrer uma degeneração maligna sarcomentosa. Um outro tumor também é o papiloma, que é uma neoplasia benigna que se desenvolve no lúmen de grandes e médios ductos subareolares. Ele não tem forma palpável e tem baixo potencial maligno. Sendo assim, a gente pode concluir que as doenças benignas da mama compõem de uma grande maioria das queixas mamárias do dia a dia de um ginecologista. E é muito importante saber distingui-las com uma certa acurácia, né, para evitar as as iatrogenias ao indicar procedimentos cirúrgicos desnecessários e dispendiosos para pacientes com nódulos sólidos, a ecografia. Por meio dos métodos diagnósticos atuais, seja como uma mamografia, uma ultrassonografia, a citologia ou até mesmo a biópsia com agulha grossa, pode-se propor com segurança um acompanhamento clínico da grande maioria dessas afecções, indicando com precisão os casos que deverão ser exerçados cirurgicamente.